Descubra o incrível polvo Wonder Pus nas Filipinas. Esse ser extraordinário, conhecido cientificamente como Wonder Pus photogênicos, chama a atenção de cientistas e amantes da natureza. Ele vive nas águas vibrantes das Filipinas e é famoso por sua habilidade de mudar de cor. Quando ameaçado, pode rapidamente alterar suas tonalidades de suaves para intensos vermelhos e laranjas, ajudando-o a se camuflar e confundir predadores. O Wonder Pus utiliza células especiais em sua pele, chamadas cromatóforos, que se expandem ou se contraem, refletindo diferentes cores. Essa incrível mimetização permite que ele mostre tanto beleza quanto coragem, revelando suas adaptações fascinantes na natureza. Explorar os habitats subaquáticos do Wonder Pus revela um mundo cheio de maravilhas e mistérios. Você já viu uma criatura tão incrível em ação? Você sabia que o ciclone do Kansas surpreendeu o público em 1893? Esse incrível triciclo motorizado, criado por um inventor do Kansas, se tornou uma sensação, viajando pelo estado e mostrando sua confiabilidade, encantando os espectadores em cada parada. Com um design único, o ciclone do Kansas se destacava em uma época em que os automóveis ainda eram raros. As pessoas se reuniam ansiosas para ver esse passo inovador no transporte pessoal, admirando a combinação de engenharia e aventura. Embora o ciclone tenha eventualmente ficado à sombra da crescente indústria automobilística, ele simbolizou um período notável na América rural, focado em inovações mecânicas e na paixão por novas tecnologias. Esse momento não apenas destacou o espírito inventivo, mas também preparou o terreno para os carros pessoais que conhecemos hoje. O que poderia ter acontecido se mais inventores seguissem os passos desse pioneiro? Difícil de acreditar, mas os ossos são incrivelmente fortes. Imagine, um pequeno pedaço de osso humano, do tamanho de uma caixa de fósforos, pode suportar um peso impressionante de cerca de 8.200 quilos. É como empilhar 3 caminhonetes uma em cima da outra. Essa força incrível se deve à estrutura única do osso, que é leve e resistente ao mesmo tempo, tornando-o ideal para as necessidades do nosso corpo. Mas as maravilhas dos nossos ossos não param por aí. Você sabia que eles estão sempre se renovando? A cada poucos anos, seu corpo, na verdade, cria um novo esqueleto para você. Esse processo, conhecido como remodelação óssea, ajuda a manter seus ossos fortes e saudáveis, substituindo o tecido ósseo antigo e desgastado por material novo. Então, seus ossos não apenas sustentam você como uma base confiável, mas também se renovam constantemente para que você permaneça forte e ativo. Não é incrível? Vamos revelar a verdade sobre a excursão de La Champ. Este evento incrível aconteceu há cerca de 41 mil anos e foi um momento chave na história da Terra, quando o campo magnético do nosso planeta mudou temporariamente. Imagine que sua bússola aponta para o sul em vez do norte. Os cientistas acreditam que essa mudança pode ter causado alterações drásticas no clima e no meio ambiente da época. O campo magnético atua como um escudo, protegendo-nos da radiação solar prejudicial, e quando ele oscila, a Terra pode ter sido exposta a níveis mais altos de radiação. Isso pode ter afetado várias formas de vida, incluindo migrações de animais e ecossistemas. Geólogos e arqueólogos estudam evidências em rochas e sedimentos para aprender mais sobre esse período misterioso. Compreender a excursão de La Champ nos ajuda não apenas a apreciar a natureza dinâmica da Terra, mas também a nos prepararmos para futuras mudanças em nosso campo magnético. Quais outros segredos estão escondidos no passado do nosso planeta? Por que os anéis de Saturno desaparecem tão rápido? Os incríveis anéis de Saturno, compostos principalmente de gelo e pedras, não são tão permanentes quanto parecem. Com o tempo, as forças gravitacionais de Saturno e a intensa radiação solar atraem esses materiais para mais perto do planeta. Esse processo é chamado de chuva de anéis, quando partículas dos anéis vão gradualmente para a atmosfera de Saturno, criando um espetáculo fascinante. Os cientistas estimam que, se isso continuar nesse ritmo, os famosos anéis de Saturno podem desaparecer completamente em cerca de 100 milhões de anos. Imagine um mundo sem essas deslumbrantes faixas de gelo. Estudar esse fenômeno ajuda os astrônomos a entender não apenas Saturno, mas também outros corpos celestes com sistemas de anéis. Isso levanta questões interessantes sobre o ciclo de vida desses anéis, como eles se formam, como se desenvolvem. O mistério dos anéis desaparecendo de Saturno nos conta muito sobre a natureza dinâmica do nosso universo.
Porque uma mulher deu à luz 69 filhos. Esse número impressionante pertence a uma camponesa russa que viveu de 1725 a 1765. Durante esses anos, ela supostamente teve incríveis 16 pares de gêmeos, 7 trios e 4 quadrigêmeos. Embora esse recorde esteja registrado em arquivos históricos, alguns especialistas questionam sua precisão. No entanto, a história dessa mulher continua a nos fascinar, mostrando um dos casos mais incomuns de partos múltiplos da história. Imagine como deve ter sido difícil criar uma família tão grande sem as comodidades modernas. Isso nos faz refletir sobre os fatores biológicos, sociais e históricos que podem ter contribuído para esse fenômeno tão raro. Independentemente de ser verdade ou não, sua história é um olhar fascinante sobre as possibilidades da fertilidade humana. É verdade. Em 1960, quando tinha apenas 26 anos, Jenny entrou no Parque Nacional Gombe Stream, na Tanzânia, para estudar chimpanzés selvagens. O que ela descobriu foi revolucionário. Ela foi a primeira a observar esses incríveis primatas fazendo e usando ferramentas. Imagine só, chimpanzés usando gravetos para pescar cupins ou quebrando nozes com pedras. Foi uma revelação que mudou nossa compreensão sobre o comportamento e a inteligência dos animais. Antes de Jenny, acreditava-se que o uso de ferramentas era uma característica exclusiva dos humanos. Sua pesquisa não apenas nos ensinou sobre os chimpanzés, também gerou debates sobre a profundidade da cognição animal. As descobertas de Jenny mostraram que essas criaturas têm mais semelhanças conosco do que pensávamos. Sua dedicação e paixão pela conservação a tornaram uma defensora global da vida selvagem e da proteção ambiental. Até hoje, ela continua seu trabalho com o Instituto Jane Goodall, inspirando pessoas em todo o mundo a respeitar e proteger as incríveis espécies do nosso planeta. Então, da próxima vez que você pensar em animais, lembre-se da jornada notável de Jenny e de como ela abriu nossos olhos para as maravilhas do mundo natural. Você conhece a tradição única do sumô no Japão? No Japão, os lutadores de sumô têm uma maneira surpreendente de se comunicar com os fãs através de uma prática chamada tata. Em vez de autógrafos comuns, esses atletas deixam suas impressões de mãos, criando memórias inesquecíveis para os admiradores. Esse método único é passado de geração em geração, refletindo a rica história e cultura do sumô. Quando os fãs vão às competições, eles têm a chance de encontrar seus lutadores favoritos, que deixam suas impressões em papéis especiais ou souvenirs, deixando uma marca vibrante. Essas impressões de mãos não são apenas sinais. Elas se tornam valiosos souvenirs que os fãs podem guardar por muitos anos. A tradição do tata destaca a conexão entre os lutadores e seu público, demonstrando respeito e gratidão de ambos os lados. É uma bela combinação de esporte e arte, onde cada criação é única e individual. Então, da próxima vez que você admirar um lutador de sumô, lembre-se do emocionante ritual do tata, que aproxima os fãs do mundo desse esporte incrível. Você conhece a gigantesca escultura de um touro em Dallas? No Pioneer Plaza, uma impressionante obra de arte em bronze reflete o espírito selvagem do Texas, com a dramática corrida de 49 touros e 3 cowboys. Esta escultura monumental não só encanta os olhos, mas também é a maior escultura de bronze do mundo. Ela foi criada em homenagem à história da pecuária do velho Texas e se ergue orgulhosamente em um parque moderno, onde os visitantes podem passear e apreciar a vista. Ao olhar para os poderosos touros avançando, é fácil imaginar as corridas de gado que moldaram o legado do estado no século XIX. Os cowboys conduziam esses rebanhos por vastas paisagens, mostrando a coragem e a habilidade que ainda vivem na cultura do Texas. Este monumento único não apenas conta a história do passado, mas também acrescenta uma rica camada histórica ao ambiente urbano de Dallas, convidando todos a refletir sobre o legado que ajudou a transformar o Texas no que é hoje. Portanto, da próxima vez que você estiver em Dallas, não perca a oportunidade de ver este incrível monumento à história da pecuária. Prepare-se para se surpreender com a origem do contador. Este personagem querido do Vila Sésamo é inspirado no folclore europeu, onde vampiros são frequentemente retratados com uma curiosidade peculiar por números. Em várias histórias, acreditava-se que essas criaturas míticas podiam contar tudo ao seu redor, desde grãos de areia até estrelas no céu.
Essa característica peculiar levou os criadores do programa a desenvolver o contador como uma maneira divertida de ensinar as crianças sobre números e contagem. Seu riso marcante e frases cativantes como 1, 2, 3 tornam a matemática emocionante e interessante para os jovens espectadores. O contador incorpora o espírito brincalhão do Vila Sésamo, ao mesmo tempo que faz referência a fascinantes mitos sobre vampiros. Ao combinar educação com entretenimento, o contador não só ajuda as crianças a aprender os fundamentos da matemática, mas também as apresenta a um rico patrimônio cultural. Não é interessante como um personagem criado para divertir também pode se conectar com as eternas histórias do folclore? É verdade que o vestido de Gigi Hadid é adornado com milhões de microesferas. Essa peça incrível que ela usou no Met Gala foi criada pelo talentoso Thom Browne e contém 2,8 milhões de microesferas. Não é apenas um vestido, é o resultado do trabalho conjunto de mais de 70 artesãos que dedicaram seu talento a essa criação. Foram gastos 13.500 horas no total, e cada detalhe foi cuidadosamente elaborado. O uso de microesferas não só cria um efeito visual único, mas também reflete o espírito inovador da moda contemporânea. O vestido brilhava sob as luzes do gala, fazendo de Gigi o centro das atenções, o que não é fácil em um evento tão prestigiado. Cada microesfera adiciona uma textura fascinante, transformando o vestido em uma verdadeira obra de arte. Este projeto destaca como o trabalho em equipe e a dedicação podem transformar uma ideia em uma realidade emocionante. O Met Gala é conhecido por sua moda extravagante, mas o vestido de Gigi definitivamente elevou o padrão a um novo nível. Você consegue imaginar fazer parte de um esforço tão incrível? E se eu disser que a Lego lidera o mundo dos brinquedos? Graças a uma produção impressionante, a Lego superou todos os outros fabricantes de brinquedos, tornando-se a líder nesse setor. Fundada na Dinamarca em 1932, essa marca icônica conquistou os corações e mentes de gerações. Todo ano, a Lego produz milhões de blocos e diversos conjuntos temáticos, inspirando tanto crianças quanto adultos. Desde a construção de enormes cidades até a recriação de cenas de filmes, as possibilidades com a Lego são infinitas. A mágica não está apenas nas peças coloridas, mas também na criatividade que elas despertam. Na verdade, os blocos Lego são projetados para se encaixar perfeitamente, permitindo construir sem limites e se divertir. Esse espírito inovador mantém a popularidade da marca ao longo de décadas de tendências em mudança. Então, da próxima vez que você conectar um bloco, lembre-se de que você faz parte de uma comunidade global de construtores. Que incrível que a Lego continua a liderar no mundo dos jogos. Você já pensou na trajetória criativa de R.L. Stine? Aos 81 anos, R.L. Stine, o brilhante autor da famosa série Goosebumps, continua a escrever novas histórias que encantam jovens leitores há décadas. Este escritor icônico é conhecido por sua habilidade de misturar humor e terror, transformando cada página em uma aventura emocionante para crianças e adultos. Surpreendentemente, Stine não pretende parar. Em agosto de 2025, ele planeja lançar um novo livro da sua série favorita. Desde o lançamento do primeiro livro, Goosebumps, em 1992, milhões de cópias foram vendidas, alegrando crianças em todo o mundo. A habilidade única de Stine de tocar nos medos e na imaginação de seus leitores mantém a série viva e relevante. Quais surpresas emocionantes ele preparou para os fãs no próximo livro? Por que Pusha T não possui seu jingle? Em 2003, o rapper Pusha T criou o famoso slogan do McDonald's "Eu gosto disso", que se tornou um elemento icônico da publicidade dessa rede de fast food. Apesar do grande sucesso, ele descobriu que não tinha os direitos sobre essa melodia. Isso foi uma lição importante sobre direitos autorais na indústria musical. Assim, quando lhe foi oferecido escrever um jingle para o Arby's, ele decidiu controlar sua criação. Para o slogan do Arby's "Nós temos carne", Pusha T garantiu 40% dos direitos sobre ele. Essa decisão não apenas lhe garantiu uma parte dos lucros, mas também destacou a crescente conscientização entre os artistas sobre a importância de controlar suas obras. Essa é uma mudança significativa na indústria, onde muitos artistas, historicamente, enfrentaram dificuldades para manter os direitos sobre seu trabalho. Com o crescimento das redes sociais e plataformas independentes, ter controle sobre sua criação se tornou mais importante do que nunca.
Você já se perguntou por que os aranhas nos assustam tanto? Os aranhas têm um papel importante no ecossistema, controlando as populações de insetos e ajudando a manter o equilíbrio na natureza. No entanto, muitas pessoas sentem uma grande ansiedade ao ver essas criaturas de 8 patas. Esse medo, conhecido como aracnofobia, pode variar de um leve desconforto a ataques de pânico, dificultando que algumas pessoas aproveitem atividades ao ar livre. Mas por que nos sentimos assim? A psicologia evolutiva sugere que esse medo pode ter sido herdado de nossos ancestrais, que precisavam evitar criaturas potencialmente perigosas para sobreviver. Curiosamente, existem métodos eficazes de tratamento para aqueles que desejam superar seus medos. A terapia cognitivo-comportamental e a terapia de exposição mostraram resultados promissores, ajudando as pessoas a enfrentarem gradualmente seus medos e a reduzirem a ansiedade. Isso destaca a complexidade das emoções humanas e nos lembra que entender nossos medos pode ajudar a superá-los. O que você acha da relação entre ansiedade e evolução? Na Índia, muitos templos recebem cabelos cortados como parte importante das oferendas religiosas, especialmente de devotos que acreditam que isso traz bênçãos. Em vez de descartar esses cabelos, os templos os coletam e enviam para reciclagem, transformando-os em um recurso incrível, um fertilizante rico em aminoácidos. Essa prática não só respeita o significado cultural do cabelo, mas também apoia a agricultura. Quando os cabelos se decompõem, eles se tornam uma fonte natural de nutrientes que enriquecem o solo e ajudam no crescimento das culturas. Ao transformar o que poderia ser descartado em um fertilizante valioso, os templos promovem o desenvolvimento sustentável e a produtividade agrícola. É um exemplo fascinante de como tradições podem evoluir, beneficiando tanto as pessoas quanto o planeta. Quem diria que o cabelo poderia ter um papel tão importante na agricultura? Você adivinhou o que realmente move a raça London Hunt? Este cão único da Noruega se destaca por uma característica surpreendente. Ele tem 6 dedos nas patas dianteiras. Essa raridade genética não é apenas um detalhe curioso, ela influencia na agilidade e velocidade, tornando-os excelentes caçadores. Historicamente, os London Hunt foram criados para caçar pequenas presas em condições difíceis, onde os dedos extras proporcionavam melhor aderência e estabilidade. Ao contrário da maioria dos cães, que tem 5 dedos, os 6 dedos dessa raça ajudam-nos a se mover facilmente em superfícies escorregadias. Seus instintos aguçados e olfato forte os tornam companheiros eficazes para caçadores no campo. Embora não sejam tão comuns quanto outras raças, a aparência única e as habilidades de caça dos London Hunt conquistaram fãs dedicados. Portanto, seja você um caçador ou apenas apreciando a natureza, esses cães realmente mostram as maravilhas da natureza. Você já provou a magia do kimchi? Este prato querido não é apenas um acompanhamento saboroso, é uma base da cultura coreana, reconhecida pela Unesco como Patrimônio Cultural Imaterial em 2013. O kimchi é mais do que apenas legumes fermentados, representa tradição, comunidade e mudanças sazonais. Todo outono, famílias na Coreia se reúnem para preparar o kimchi, um processo conhecido como kimjong, garantindo que tenham o suficiente para enfrentar os meses frios do inverno. Imagine as cores vibrantes do repolho napa, rabanetes e especiarias se unindo em um grande esforço comunitário. A preparação geralmente envolve cada membro da família assumindo tarefas específicas, como cortar os legumes ou misturar a pasta de pimenta saborosa. Uma vez montado, o kimchi é guardado para fermentar, desenvolvendo seu sabor azedo característico, rico em probióticos, tornando-se uma adição saudável a qualquer refeição. Essa experiência compartilhada não apenas fortalece os laços familiares, mas também conecta pessoas de diferentes gerações à medida que passam receitas e técnicas secretas. Então, da próxima vez que você saborear um pedaço de kimchi, lembre-se de que não é apenas comida, é um pedaço da história e da cultura. Os machos de camundongos podem cantar como pássaros durante a época de reprodução. Os camundongos marrons de Austin têm um talento surpreendente. Os machos conseguem emitir sons semelhantes ao canto dos pássaros. Essa habilidade encantadora não é apenas para enfeitar, ela serve para atrair as fêmeas na hora certa. Durante a reprodução, os machos produzem sons altos e melódicos, usando esses chamados únicos para conquistar parceiras em potencial. Embora esse comportamento seja comum entre os pássaros, observá-lo em camundongos é raro e fascinante.
Esses sons revelam não apenas uma estratégia astuta de acasalamento, mas também interações sociais complexas no mundo dos roedores. Embora você não ouça essas canções com frequência, da próxima vez que pensar em camundongos, lembre-se de que eles não são apenas criaturas ágeis. Eles também têm um lado lírico. Que incrível diversidade a natureza apresenta nas questões de cortejo. Você sabia que os temperos com abóbora dominam o outono? Com a chegada do outono, uma onda agradável de temperos com abóbora começa a se espalhar por todo os Estados Unidos. Esse sabor sazonal, que mistura canela, noz moscada, gengibre e cravo, se tornou um complemento favorito em muitos produtos. Você o encontrará em todo lugar, desde o famoso latte de abóbora, que aquece suas mãos nas manhãs frias, até cereais e até petiscos para animais de estimação, que fazem seus amigos peludos parte da diversão. Todo ano, as marcas ansiosamente apresentam novas delícias com abóbora, gerando entusiasmo nas lojas e online. Essa tendência pode parecer apenas um começo sazonal, mas é um poderoso lembrete de como os sabores podem criar experiências compartilhadas, despertando nostalgia pelos aconchegantes dias de outono. Então, da próxima vez que você saborear uma delícia com abóbora, pense na alegria que ela traz, não só para você, mas para todos que celebram o encantamento vibrante do outono. Você já se perguntou por que suas articulações doem antes da chuva? Estudos recentes mostraram que as articulações humanas podem sentir mudanças no clima. Essa habilidade incrível está relacionada a terminações nervosas especializadas em nossas articulações, que reagem a alterações na pressão atmosférica, umidade e temperatura. Quando uma tempestade se aproxima, a queda da pressão barométrica pode aumentar a sensibilidade nessas áreas. Para muitas pessoas, especialmente aquelas com artrite, essa sensibilidade se manifesta em dor ou rigidez. É como se seu corpo estivesse sintonizando a previsão do tempo. Embora nem todos sintam essa conexão, aqueles que sentem muitas vezes conseguem prever o clima com surpreendente precisão. Entender como nossos corpos reagem às mudanças no ambiente pode nos ajudar a cuidar melhor de nós mesmos, especialmente durante as mudanças sazonais. Então, da próxima vez que você sentir dor antes da tempestade, talvez você esteja apenas experimentando essa incrível conexão entre nosso corpo e o mundo ao nosso redor. Por que os bombeiros usam drones hoje? Os drones para combate a incêndios estão mudando a forma como apagamos incêndios florestais e realizamos operações de resgate. Equipados com câmeras térmicas e a capacidade de lançar água, esses dispositivos de alta tecnologia conseguem chegar a lugares que são muito perigosos ou de difícil acesso para as pessoas. Imagine um incêndio florestal intenso, ameaçando casas ou a vida selvagem. Os drones podem sobrevoar as chamas, identificando pontos quentes que não são visíveis a olho nu. Essa tecnologia não só ajuda as equipes a determinar com precisão onde concentrar esforços, mas também permite lançar água exatamente onde é mais necessário. Voando através da fumaça, os drones transmitem vídeos em tempo real para os centros de comando, fornecendo informações importantes para o planejamento das ações. Com a capacidade de manobrar em espaços apertados e condições desafiadoras, os drones para combate a incêndios se tornam aliados indispensáveis na proteção de pessoas e da natureza contra os efeitos devastadores dos incêndios. Descubra a contribuição vibrante do judaísmo na cultura americana. Com mais de 5 milhões de seguidores, o judaísmo é a segunda maior religião representando uma rica diversidade de tradições e crenças. Essa comunidade diversa deixou uma marca significativa em vários aspectos da vida americana. Na ciência, pensadores judeus como Albert Einstein e Richard Feynman revolucionaram nossa compreensão do universo. Na literatura, autores como Philip Roth e Toni Morrison criaram histórias que ressoam com leitores ao redor do mundo. A arte também brilha com influências judaicas, desde músicos influentes como Leonard Cohen até diretores icônicos como Steven Spielberg. Além das conquistas individuais, as festas e costumes judaicos, como Hanukkah e Páscoa, enriquecem a variedade de celebrações americanas, ampliando o panorama cultural do país. Essa mistura de fé, criatividade e intelecto continua a inspirar e apoiar comunidades diversas em todo o país. Então, da próxima vez que você celebrar uma festa ou apreciar um emocionante romance judaico, pense na influência duradoura do judaísmo na América.
E se eu disser que fãs fizeram um remake de Toy Story? Um grupo de entusiastas dedicados embarcou em um projeto ambicioso para recriar o clássico filme da Pixar, usando a técnica de stop motion. Usando brinquedos reais e cenários feitos em casa, esses fãs mostraram uma paciência e criatividade incríveis. Cada cena exigia um planejamento cuidadoso, com horas gastas posicionando os brinquedos e filmando centenas de quadros para dar vida à sua versão do Woody, do Buzz e de toda a turma. Este projeto único não só demonstra suas habilidades artísticas, mas também o profundo amor pelo filme original. Stop motion é uma técnica trabalhosa que requer tempo preciso e mão firme, mas os resultados são simplesmente mágicos. Os fãs compartilham seu progresso na internet, inspirando outros a se juntarem a essa divertida empreitada. Talvez seja a homenagem mais tocante a Toy Story, mostrando o quão poderosa pode ser a criatividade. Prepare-se para se surpreender com processos contra Deus. Ao longo dos anos, algumas pessoas tentaram processar o divino, apresentando reclamações incomuns, como negligência. Esses processos estranhos, muitas vezes, surgem em momentos de dor ou tragédia, quando os autores afirmam que Deus não os protegeu da calamidade. Por exemplo, em Nebraska, na década de 1970, houve um caso ousado que alegava que Deus era responsável pelo tornado que destruiu uma igreja. Embora esses casos geralmente sejam rejeitados por questões de jurisdição, afinal, como se pode entregar uma intimação a um ser que não existe fisicamente? Eles destacam uma interessante interseção entre fé e lei. Embora nenhum tribunal tenha decidido a favor de um autor contra Deus, essas tentativas legais despertam curiosidade sobre o desejo humano por justiça e responsabilidade, mesmo em relação ao divino. O que isso diz sobre nossos relacionamentos com a fé? Difícil de acreditar, mas a Terra se forma a cada poucos dias. Você pode pensar que a criação de nova Terra é um processo lento, mas na verdade acontece rapidamente. A cada 3 ou 4 dias, fenômenos naturais como erupções vulcânicas ou depósitos de sedimentos resultam na formação de nova Terra. Por exemplo, no Havaí, a lava de vulcões ativos chega ao oceano, esfria e endurece, criando novas formas de terra. Da mesma forma, os deltas dos rios crescem ao longo do tempo, quando sedimentos carregados pela água se acumulam na foz do rio, formando terras férteis que sustentam diversos ecossistemas. Esse desenvolvimento constante é crucial para criar habitats para várias plantas e animais. Então, da próxima vez que você olhar para a paisagem ao seu redor, lembre-se de que ela está sempre mudando e se desenvolvendo, mesmo que seja difícil perceber. Não é incrível como nosso planeta está sempre em movimento? É verdade que Samoa pulou um dia? Em 30 de dezembro de 2011, o país insular Samoa tomou uma decisão surpreendente de mudar de lado na linha internacional de mudança de data. Isso significou que, em vez de 30 de dezembro, as pessoas passaram diretamente de 29 para 31 de dezembro. A mudança foi feita para alinhar os fusos horários do país com seus parceiros comerciais, tornando os negócios mais simples e eficientes. Pode parecer estranho, mas imagine como isso poderia ser confuso para todos. Apesar da perda de um dia, os trabalhadores em Samoa receberam compensação pelo tempo perdido, para que ninguém fosse prejudicado financeiramente por essa transição incomum. Esse evento fascinante mostra como diferentes países podem mudar as regras do tempo por questões práticas. Também levanta discussões sobre como percebemos o tempo e a importância dos calendários em nossas vidas diárias. Então, o que você acha de pular direto para o novo ano? Você está pronto para a aventura de perder um dia? Você sabia que em 1788, o general austríaco Johann von Koller dormiu durante uma batalha? No meio do caos, ele perdeu sua ordem, o que resultou em um incidente surpreendente. Enquanto ele cochilava, suas tropas ficaram confusas e começaram a achar que seus companheiros eram inimigos. Essa confusão levou a um trágico tiroteio entre eles, e os soldados começaram a lutar uns contra os outros, em vez de combater o verdadeiro inimigo. Quando o general Koller finalmente acordou, milhares de seus soldados já tinham morrido e os inimigos nem estavam por perto. Essa reviravolta estranha destaca a importância da liderança em combate e mostra como tudo pode sair do controle rapidamente quando a comunicação falha. Quem poderia imaginar que um simples erro poderia ter consequências tão devastadoras? Esse evento permanece como um lembrete inquietante da imprevisibilidade da guerra. Acredite ou não, os ursos Kermode vivem no Canadá. Essas criaturas únicas, frequentemente chamadas de ursos espíritos,
são muito raras e quase exclusivas de Vancouver. Diferente dos ursos negros comuns, os ursos Kermode podem ter pelagem branca devido a uma característica genética. Essa incrível particularidade lhes rendeu o nome de ursos espíritos, relacionado às culturas indígenas que os consideram símbolos de sorte e força. Vancouver oferece um habitat ideal para esses ursos, com suas florestas verdes e abundância de rios com salmão. A natureza local fornece muita comida, permitindo que esses animais extraordinários prosperem. No entanto, os ursos Kermode estão ameaçados, enfrentando problemas como a perda de habitat e as mudanças climáticas. Proteger seu habitat é crucial para garantir sua sobrevivência para as futuras gerações. Observar essas majestosas criaturas na natureza é uma experiência única que torna Vancouver ainda mais atraente. Você já imaginou como seria encontrar um urso espírito em seu habitat natural? Vamos revelar a verdade sobre a dança do YMCA. Essa dança icônica tem uma origem inesperada, ligada a um divertido mal-entendido. Tudo começou durante o programa American Bandstand, onde o grupo Village People apresentou sua animada música YMCA. Os espectadores, cheios de entusiasmo e vontade de participar, entenderam errado a coreografia original do grupo. Em vez de apenas repetir os movimentos, começaram a formar as letras com as mãos, transformando a apresentação em um show vivo e interativo. O que começou como uma dança simples se tornou um verdadeiro fenômeno. Pessoas de todas as idades adoravam formar as letras YMCA em festas, casamentos e eventos esportivos. A energia dessa dança rapidamente se espalhou, e hoje ela é parte essencial das celebrações ao redor do mundo. Quem poderia imaginar que um pequeno erro levaria a uma dança tão memorável? Por que o gol de An Jung-hwan chocou a Itália? Na emocionante Copa do Mundo de 2002, o jogador sul-coreano An Jung-hwan fez história ao marcar um gol incrível contra a Itália, ajudando sua equipe a chegar às semifinais. Essa vitória inesperada foi um marco para a Coreia do Sul, mas trouxe consequências surpreendentes para Han. Logo após a partida, o clube italiano Perugia, onde An jogava, decidiu rescindir seu contrato. Essa decisão chocou tanto os fãs quanto os críticos, já que o gol de An foi celebrado em todo o mundo. Essa reviravolta levantou questões sobre lealdade e as duras realidades do esporte profissional. Embora tenha feito seu país se orgulhar, An enfrentou incertezas em sua carreira na Itália. No entanto, sua conquista notável permanece um momento definidor na história das Copas do Mundo, mostrando tanto a alegria da vitória quanto as dificuldades do futebol internacional. Um fato interessante sobre o príncipe falso: Stefan Kernetic conseguiu realizar um golpe incrível, se passando por príncipe de Montenegro, um país que não tem uma família real oficial desde 1918. Imagine como ele participava de grandes eventos e interagia com a elite europeia, fingindo ser parte de uma dinastia que não existe. O charme e a astúcia de Kernetic o ajudaram a se misturar com a nobreza, conquistando o respeito e a atenção de círculos influentes. É surpreendente como ele capturou a imaginação de todos, mesmo sabendo que Montenegro é uma república sem rei ou rainha. Ele até frequentou festas luxuosas e se integrou à alta sociedade, deixando muitos perplexos sobre como puderam ser enganados. Essa história levanta questões interessantes sobre identidade e a atração pelo poder real. É um lembrete de que as aparências podem enganar e que a verdade muitas vezes é mais estranha que a ficção. O que você faria se encontrasse alguém que afirma ser da realeza? Você vai se surpreender ao saber que o comercial da Volkswagen, lançado em 2011, se tornou um sucesso no YouTube. Neste anúncio inteligente, um garotinho vestido de Darth Vader tenta usar a força para mover objetos em sua casa. Seus gestos dramáticos e expressões concentradas fazem sorrir enquanto ele não consegue realizar sua tarefa. Mas quando ele perde a esperança, acontece uma reviravolta inesperada. O menino sai para a rua e, usando seus poderes no Volkswagen Passat, consegue surpreendentemente fazer o carro ligar magicamente. A combinação da fantasia infantil com as funções inovadoras do carro conquistou os corações do público e fez do comercial o mais assistido no YouTube na época. Quem diria que um pequeno garoto de capa poderia criar um momento tão icônico na história da publicidade? E se eu disser que Genghis Khan nos influencia hoje? Esse lendário guerreiro mongol, que viveu de 1162 a 1227, ainda tem um impacto surpreendente em milhões de pessoas.
Cerca de 16 milhões de homens hoje têm seu DNA, tornando sua linhagem uma das mais significativas da história. Seu império, que se estendia pela Ásia e Europa, era conhecido não apenas por seu poder militar, mas também pela capacidade de misturar culturas através de casamentos. Ao expandir seus territórios, Genghis Khan deixou muitos descendentes, criando uma vasta rede familiar. Estudos genéticos mostram que cerca de 1 em cada 200 homens hoje carrega o cromossomo Y, que se origina dele. Isso significa que seus genes são mais comuns do que os de muitas figuras históricas. Então, da próxima vez que você explorar sua árvore genealógica, lembre-se, talvez você esteja de alguma forma ligado a esse conquistador influente. Não é incrível? Prepare-se para se surpreender com a tecnologia de lavagem de motos. Em apenas 3 minutos, uma incrível máquina automática pode lavar sua moto ou bicicleta com potentes jatos de água e escovas suaves. Essa máquina muda o jogo tanto para os apaixonados quanto para os motociclistas ocasionais. Imagine chegar a um dispositivo estiloso e futurista que remove eficientemente a sujeira e a poeira, deixando seu veículo brilhando de limpeza. Com jatos poderosos, a máquina derruba sujeira e detritos, enquanto as escovas suaves limpam delicadamente, sem deixar arranhões ou marcas. Essa tecnologia não só economiza seu tempo, mas também ajuda a manter a condição da sua moto, prolongando sua vida útil e preservando sua aparência. Perfeita para motociclistas ocupados, ela elimina o trabalho de limpar após passeios por trilhas sujas ou ruas da cidade. Por que gastar horas lavando, se você pode confiar essa tarefa a essa máquina inteligente? Você sabia que Saturno tem o dia mais curto? Apesar de ser um dos maiores planetas do nosso sistema solar, Saturno gira de forma incrível, completando uma volta em pouco mais de 10 horas. Essa rotação rápida cria efeitos surpreendentes, como sua forma achatada nos polos e o equador mais largo. Imagine um planeta tão grande, mas o dia e a noite lá acontecem muito mais rápido do que na Terra. A rápida rotação de Saturno também agita sua densa atmosfera, causando ventos fortes e fenômenos climáticos únicos. Os cientistas acreditam que essa rotação rápida é fundamental para a formação dos impressionantes anéis de Saturno, que são feitos de partículas de gelo e rochas. Para comparação, a Terra leva 24 horas para completar um dia, enquanto Saturno faz isso em cerca de 10,7 horas, destacando a natureza dinâmica do nosso sistema solar. Então, da próxima vez que você olhar para o céu noturno, lembre-se de que esse gigante gasoso tem seu próprio ritmo. Que incrível! Acredite ou não, mas o tempo em Someroa não é oficial. Nesta pequena ilha na Noruega, os moradores decidiram viver de acordo com os ritmos da natureza e não com o tic-tac dos relógios. No verão, o sol brilha intensamente por 69 dias seguidos, criando uma atmosfera mágica onde o dia nunca acaba. Porém, com a chegada do inverno, acontece o oposto. O sol desaparece por um longo período, mergulhando a ilha na escuridão pelos próximos 69 dias. Em vez de seguir horários padrão, a comunidade organiza suas atividades diárias, de acordo com esses ciclos naturais de luz. Esse estilo de vida único permite que eles apreciem a beleza das estações e mantenham uma conexão profunda com o meio ambiente. Essa abordagem ao tempo pode parecer estranha para os de fora, mas para os habitantes de Someroa é absolutamente natural e harmoniosa. O que você acha de viver de acordo com o sol? O que há de surpreendente nos manatins? Esses gigantes gentis têm um mecanismo único de piscar que os destaca entre os outros animais. Quando os manatins fecham os olhos, suas pálpebras se movem como a lente de uma câmera, criando um movimento suave e incomum que poderia causar inveja a qualquer diretor. Essa adaptação incrível não só protege seus olhos de sujeira e água, mas também os ajuda a ver melhor o que está ao seu redor. Vivendo em águas costeiras quentes, os manatins frequentemente encontram diversos obstáculos, e esse movimento especial das pálpebras os ajuda a enxergar melhor debaixo d'água. Imagine deslizar pelo oceano enquanto seus olhos se ajustam facilmente ao ambiente. Estudando os manatins, os cientistas podem aprender não apenas sobre sua biologia, mas também sobre possíveis inspirações para tecnologias, como melhorar o design de câmeras para imitar essa característica natural. A natureza não é incrível? Você sabia que perde até 100 cabelos por dia? Isso pode surpreender, mas a perda de cabelo é completamente normal.
Todo dia, uma pessoa perde entre 35 e 100 fios do couro cabeludo, devido ao ciclo natural de crescimento dos cabelos. Esse ciclo fascinante tem várias fases: a fase de crescimento, a fase de repouso e a fase de queda. Na fase de crescimento, os cabelos crescem ativamente por alguns anos, enquanto a fase de repouso dura alguns meses, quando o crescimento para. Por fim, os cabelos entram na fase de queda, onde os fios antigos caem, abrindo espaço para novos. Esse ciclo pode ser afetado por fatores como alimentação, estresse e genética, mas a maioria das pessoas não precisa se preocupar se não notar uma perda excessiva de cabelo. Então, se você estiver escovando os cabelos ou encontrar fios no travesseiro, lembre-se, é apenas o seu corpo fazendo espaço para um novo crescimento. A natureza não é incrível? O impacto surpreendente do tifo no exército de Napoleão. Essa doença, transmitida por pulgas e piolhos, causou um grande golpe nas tropas de Napoleão Bonaparte durante a difícil campanha na Rússia, no início do século XIX. Quando seu exército entrou na Rússia em 1812, enfrentou não apenas o clima rigoroso, mas também a propagação constante do tifo. Essa infecção atingiu as fileiras, levando à morte mais de 500 mil soldados, quase 90% de suas tropas. Com sintomas como febre, calafrios e graves erupções cutâneas, muitos soldados ficaram incapazes de continuar a luta. Diferente do fogo inimigo, a ameaça invisível do tifo minou a moral e enfraqueceu a força geral do exército. O dano causado por essa doença foi muito maior do que as perdas em batalha, mostrando como fatores ambientais e de saúde podem mudar radicalmente o curso da história. Imagine se uma doença pudesse mudar o destino de impérios. Que lições podemos aprender com esse episódio trágico sobre a importância da saúde na guerra? Você sabia que os ventos solares mudam a atmosfera do nosso planeta? Os ventos solares, que são fluxos de partículas carregadas emitidas pelo Sol, interagem com o campo magnético da Terra, resultando na perda gradual de partículas da nossa atmosfera. Esse processo fascinante tem consequências significativas para o nosso planeta. Quando os ventos solares removem partículas atmosféricas, eles contribuem para mudanças de longo prazo no clima e no meio ambiente da Terra. Essa interação é especialmente importante, pois forma uma barreira protetora ao redor do nosso planeta, essencial para a vida. Com o tempo, essa perda gradual pode alterar o equilíbrio dos gases na atmosfera, o que pode afetar as condições climáticas e até o clima como um todo. Cientistas estão sempre monitorando essas mudanças para entender como elas podem impactar nosso dia a dia e o futuro do nosso planeta. Ao estudar essa complexa relação entre os ventos solares e o campo magnético da Terra, os pesquisadores esperam obter novos conhecimentos sobre como o espaço influencia nosso mundo e nos preparar para possíveis mudanças no futuro. Por que Julia Tuttle merece nossa atenção? Julia Tuttle, uma notável empresária do século XIX, é a única mulher que fundou uma grande cidade nos Miami, na Flórida. Em uma época em que as contribuições das mulheres muitas vezes passavam despercebidas, Tuttle lutou corajosamente pela expansão da ferrovia de Henry Flagler em sua região. Seus esforços persistentes transformaram uma paisagem selvagem e subdesenvolvida em um vibrante centro urbano, cheio de vida e oportunidades. E, infelizmente, por muitos anos, seu papel significativo foi ignorado. No entanto, à medida que a história começou a reconhecer suas conquistas, o legado de Tuttle passou a receber o reconhecimento que merece. Hoje, em Miami, há uma estátua em sua homenagem, celebrando seu espírito inovador e seu papel importante na formação de uma das cidades mais conhecidas da América. É importante destacar figuras como Tuttle, cujas histórias nos inspiram a valorizar as contribuições, frequentemente não reconhecidas, das mulheres na história. Você sabia que os nomes de domínio eram gratuitos até 1995? No início da internet, qualquer pessoa podia obter um nome de domínio sem custo. Isso permitia que indivíduos e organizações criassem sites sem se preocupar com despesas. Naquela época, a internet estava apenas começando a se desenvolver, e milhares de usuários registravam seus domínios pessoais ou comerciais sem taxas. No entanto, com o aumento da popularidade da internet e o número crescente de pessoas querendo seu espaço online, essa fase gratuita chegou ao fim. Em 1995, a introdução de taxas de registro marcou um ponto de virada importante no uso da internet. Os nomes de domínio se tornaram um produto, e empresas como a Network Solutions começaram a cobrar por eles.
Essa mudança ajudou a estabelecer um sistema mais estruturado, mas também introduziu a ideia de propriedade, de um nome de domínio como um ativo, abrindo caminho para a enorme economia digital que vemos hoje. O que você acha dessa mudança? Você já se perguntou como funcionam os incríveis elevadores duplos? Inaugurados em 2002, esses elevadores impressionantes possuem 3 cabines duplas, cada uma capaz de acomodar 46 pessoas ao mesmo tempo. Imagine como é eficiente mover tantas pessoas, de forma rápida e suave, em apenas 2 minutos. Esses elevadores foram projetados para otimizar o espaço e reduzir o tempo de espera, tornando-os ideais para edifícios movimentados com grande fluxo de pessoas. O design inovador permite que os passageiros em ambos os andares entrem e saiam ao mesmo tempo, melhorando o fluxo de pessoas. Essa tecnologia não só economiza tempo, mas também dá um toque moderno à arquitetura urbana. Embora muitos elevadores sejam de um único andar, os modelos duplos como esses são uma maravilha da engenharia, mostrando como a criatividade pode transformar experiências cotidianas. Você já teve a experiência de andar em um elevador duplo? E se eu disser que os tornados amam a América? Nos Estados Unidos, ocorrem mais tornados do que em qualquer outro lugar do mundo, com uma média impressionante de cerca de 1.200 tornados por ano. Esse fenômeno é mais comum na região conhecida como Corredor dos Tornados, que abrange partes do Texas, Oklahoma, Kansas, Nebraska e outros estados. Tornados são tempestades poderosas que podem atingir velocidades de vento superiores a 300 milhas por hora, capazes de arrancar árvores do chão, destruir edifícios e mudar drasticamente a paisagem. A geografia única do Corredor dos Tornados, onde o ar quente e úmido do Golfo do México encontra o ar frio e seco do Canadá, cria condições ideais para a formação desses redemoinhos. Embora os tornados possam ser assustadores, os cientistas os estudam para entender melhor e prever seus caminhos, ajudando a salvar vidas e propriedades. Então, da próxima vez que você ouvir sobre um tornado, lembre-se de que é uma anomalia climática selvagem, um fenômeno comum nos Xishuá. Você consegue imaginar como é viver no Corredor dos Tornados? Você sabia que em Portugal há apenas um parque nacional? Esse incrível parque se chama Parque Nacional da Peneda Gerês. Ele está localizado nas Montanhas Verdes do norte de Portugal e é um verdadeiro tesouro de biodiversidade, com paisagens deslumbrantes, cachoeiras, rios cristalinos e florestas densas. O parque foi fundado em 1971 e cobre uma área impressionante de cerca de 703 quilômetros quadrados. Os amantes da natureza vêm aqui para explorar suas trilhas, onde é possível encontrar diversos animais, incluindo cervos, lobos e aves raras. O parque não é apenas um refúgio para os animais, mas também possui uma rica história cultural, com vilarejos antigos e ruínas que contam a história das pessoas que viveram em harmonia com essa natureza deslumbrante. Ao visitar o Peneda Gerês, os viajantes têm a oportunidade de se conectar com a natureza e o patrimônio, sentindo a combinação única de paisagens e tradições que formam este maravilhoso parque nacional. Portanto, se você estiver em Portugal, não perca a chance de explorar este precioso canto. Você já viu as águas brilhantes da ilha de Wallbox? Este lugar mágico no México é famoso por suas incríveis águas bioluminescentes, que brilham em tons de azul ou verde nas noites sem lua. Esse espetáculo natural é causado por pequenos organismos chamados dinoflagelados, que emitem luz quando são perturbados. Imagine caminhar pela praia e ver cada onda brilhando, ou notar a água cintilando enquanto você nada nela. Esse fenômeno não é apenas bonito. Ele desempenha um papel importante no ecossistema, ajudando a atrair e repelir criaturas marinhas. A ilha de Wallbox se transforma em um paraíso encantado, perfeito para aventuras noturnas. Muitos turistas vêm de longe para ver essa maravilha da natureza com seus próprios olhos. Seja fazendo caiaque nas águas brilhantes ou apenas apreciando a vista da praia, a atmosfera mágica deixa uma impressão duradoura. Quem não gostaria de ver um espetáculo tão emocionante? Você consegue imaginar uma tábua se nomeando? Em 1890, os inventores da tábua Ouija viveram um momento surpreendente ao pedirem à tábua seu próprio nome. Para sua surpresa, ela escreveu Ouija, afirmando que isso significa sorte. Essa comunicação inteligente não só deu à tábua uma identidade intrigante, mas também acrescentou uma atmosfera de mistério.
A tábua Ouija rapidamente se tornou popular como uma ferramenta para a comunicação espiritual, incentivando as pessoas a se reunirem e fazerem perguntas ao desconhecido. Com o tempo, ela gerou tanto admiração quanto ceticismo. Alguns a veem como um simples jogo, enquanto outros a consideram um portal para o mundo espiritual. O nome auto-atribuído da tábua destaca a incerteza lúdica de seu propósito, deixando tanto fãs quanto críticos refletindo sobre sua verdadeira natureza. Como um simples jogo se tornou um símbolo de mistério e intriga. Você sabia que a letra A não aparece nos números de 1 a 1000? É surpreendente, mas a letra A não está presente em nenhum número de 1 a 999. Essa peculiaridade da língua inglesa revela padrões inesperados que podem surgir na contagem do dia a dia. Quando contamos em inglês, usamos palavras como 1, 2, 3 e assim por diante, todas sem a letra A. A única vez que você encontra A ao contar é quando chega a palavra thousand em 1000. Imagine como é estranho dizer 1000 sem mencionar essa letra nos números anteriores. Essa pequena observação nos faz apreciar as sutilezas e surpresas da língua, mesmo nos lugares onde não esperamos. É como um tesouro escondido em uma paisagem familiar. Assim que você percebe, não consegue deixar de sorrir com a singularidade de tudo isso. Que outros padrões curiosos você conseguirá encontrar na língua do dia a dia? O desfile de Natal no Texas tomou um rumo inesperado quando a decoração de um boneco de neve desabou, transformando o alegre boneco em uma pilha de tecido irreconhecível. O enorme boneco de neve deveria impressionar o público, mas devido a um design ruim, ele desmoronou no meio do desfile, deixando muitos confusos. As crianças que se reuniram ao longo das ruas se depararam com uma cena inesperada. Em vez de um boneco de neve feliz, viram uma grande bagunça. Em vez de aproveitar a visão do alegre boneco, os jovens espectadores se perguntavam se o espírito do inverno havia encontrado um triste destino. Este incidente destaca a importância de um design bem pensado, especialmente em eventos festivos que devem trazer alegria. É um lembrete de que mesmo nos momentos mais alegres, surpresas podem acontecer. Às vezes, elas apenas nos deixam com um desejo de mais. Você sabia que o milho já teve cores incríveis? Originalmente, o milho não era apenas amarelo. Ele tinha uma impressionante variedade de cores, incluindo vermelho, preto e até roxo. Esse milho colorido foi cultivado por civilizações antigas, especialmente pelos povos indígenas das Américas, que valorizavam sua riqueza e diversidade. Essas variedades antigas foram cultivadas por milhares de anos, permitindo que os agricultores selecionassem e reproduzissem as mais resistentes e saborosas. Com o tempo, devido à seleção cuidadosa, o milho amarelo se tornou a escolha popular, especialmente por sua doçura e textura. Hoje vemos frequentemente esse tipo amarelo nas prateleiras dos supermercados, mas o passado vibrante do milho nos lembra de sua rica história e da criatividade de quem o cultivou. Portanto, da próxima vez que você comer milho, lembre-se de seus ancestrais coloridos. Quais outras histórias ocultas sua comida tem? Você sabia que os mosquitos urinam enquanto se alimentam? Pode parecer surpreendente, mas esses insetos irritantes têm um processo biológico único que os ajuda a controlar os líquidos. Quando um mosquito pica, ele suga o sangue necessário para nutrir seus ovos. No entanto, esse processo também resulta em um excesso de líquido. Para manter o equilíbrio e não sobrecarregar seus corpos, os mosquitos precisam rapidamente eliminar parte desse líquido. Enquanto desfrutam de sua refeição, eles também excretam urina para aliviar a carga e se manter saudáveis. Essa adaptação inteligente permite que eles aproveitem o lanche sem ficarem lentos. Então, da próxima vez que você sentir a coceira de um mosquito, lembre-se de que eles estão fazendo duas coisas ao mesmo tempo, sugando sangue e lidando com os resíduos. A natureza não é incrível? Um fato interessante sobre a internet. Ela é uma plataforma importante para a disseminação de mídia e informação. Pense nisso. Bilhões de pessoas acessam a rede todos os dias para compartilhar histórias, aprender coisas novas e se conectar com pessoas ao redor do mundo. A internet não é apenas uma rede de páginas, é um espaço vivo onde diferentes culturas interagem e trocam conhecimentos. Desde vídeos virais que geram discussões globais até recursos educacionais que abrem portas para o aprendizado, a internet molda nossa compreensão do mundo.
Ela permite que todos, independentemente de onde estejam, participem de interações sociais e compartilhem ideias em tempo real. Como um centro de criatividade e inovação, ela quebra barreiras e nos ajuda a valorizar diferentes pontos de vista. Não é incrível como essa tecnologia mudou nossas vidas e a forma como nos comunicamos? Prepare-se para se surpreender com a nova Akeresville. Este edifício impressionante em Kudrovo, Rússia, se ergue sobre a cidade e abriga entre 18 mil e 20 mil moradores. Imagine como é viver em um lugar onde toda a agitação do dia a dia acontece em um só lugar. Nova Akeresville não é apenas um lugar para morar, é um símbolo de uma nova abordagem à vida urbana. Com sua arquitetura moderna e diversas comodidades, oferece uma experiência única de moradia para uma população variada. Os moradores desfrutam de tudo, de lojas e restaurantes a áreas de lazer, tudo sob um mesmo teto. Esta cidade vertical mostra como o ambiente urbano pode utilizar o espaço de forma eficaz em áreas densamente povoadas. À medida que cidades ao redor do mundo crescem, construções como a nova Akeresville demonstram como o design inovador pode lidar com o rápido aumento da população. É surpreendente imaginar como é viver tão próximo uns dos outros, compartilhando elevadores e áreas comuns. Será que este é o futuro da vida urbana? A tragédia do Challenger aconteceu em 28 de janeiro de 1986, quando a nave espacial explodiu apenas 73 segundos após o lançamento, levando à morte todos os 7 membros da tripulação. Entre eles estava Christa McAuliffe, uma dedicada professora do ensino fundamental, que sonhava em ser a primeira mulher civil no espaço. Milhares de pessoas assistiram horrorizadas enquanto a explosão iluminava o céu, um momento que ficou marcado na história americana. A missão deveria inspirar estudantes em todo o país, com a participação de McAuliffe, mas a tragédia mudou tudo. Investigações revelaram que a causa do acidente foi uma falha no anel de vedação, ou ring, crucial para selar as conexões nos foguetes. O frio no dia do lançamento agravou ainda mais a situação, afetando o funcionamento dos vedantes. A perda desses astronautas impactou profundamente escolas, comunidades e o próprio programa espacial, levantando questões sobre segurança e gestão na NASA. Este trágico incidente é um forte lembrete dos riscos das explorações espaciais e da resiliência do espírito humano. Você sabia que a água ajuda a criar lindas pérolas? O suave movimento da água desempenha um papel fundamental no incrível processo de formação das pérolas. Quando uma ostra ou molusco acidentalmente captura um irritante, como um grão de areia, ele começa a cobri-lo com camadas de nácar, a substância que dá brilho às pérolas. Esse movimento encantador da água mantém a pérola em movimento, permitindo que ela receba uma camada uniforme de nácar, que ao longo do tempo suaviza e polido sua superfície. Sem o movimento constante da água, as pérolas podem ficar irregulares ou até deformadas. Curiosamente, essas joias naturais podem variar em tamanho, desde pequenas bolinhas até lindas esferas, tornando cada pérola única. O papel da água nesse processo mágico destaca as maravilhas da natureza e nos lembra do delicado equilíbrio que cria esses tesouros preciosos do mar. Não é incrível? Durante um jogo, aconteceu uma situação engraçada. Um jogador do campo externo teve um momento curioso quando o sol brilhante pregou uma peça nele. Enquanto seguia a bola que estava voando, ele a perdeu de vista por causa da luz ofuscante. Quando chegou ao lugar onde achava que a bola deveria cair, ele não conseguiu pegá-la. A bola quicou de sua luva, bateu em seu peito e de alguma forma foi parar em suas calças. Surpreendentemente, mesmo com esse desfecho estranho, o momento foi contado como uma captura. Esse incidente nos lembra que, embora o beisebol exija habilidade e concentração, às vezes momentos inesperados e engraçados se tornam os mais memoráveis. Os jogadores aprendem a se adaptar e a manter a calma, mesmo quando as coisas não saem como planejado. Então, da próxima vez que você assistir a um jogo, lembre-se de que todo jogador já passou por um momento assim, cheio de risadas e um pouco de constrangimento. O que aconteceu com a Casa Branca em 1814? Durante a Guerra de 1812, o exército britânico incendiou a Casa Branca em resposta às ações dos americanos. Esse ataque ousado ocorreu em 24 de agosto de 1814, quando as tropas britânicas entraram em Washington. Após vencer as forças americanas na Batalha de Bladensburg, eles avançaram em direção à residência do presidente. O fogo destruiu a maior parte do edifício, deixando apenas as paredes externas. Imagine, luzes tremeluzentes e nuvens de fumaça, simbolizando a luta da nação,
transformaram-se em ruínas. A destruição chocou os americanos e gerou um desejo de reconstruir o país. Surpreendentemente, a Casa Branca foi restaurada e oficialmente reaberta em 1817, com um novo design do arquiteto James Hoban. Hoje, a Casa Branca é um símbolo da resistência americana, lembrando-nos de um período turbulento da história. Este edifício icônico foi restaurado e reimaginado para servir como lar para cada presidente dos Estados Unidos. Desde então, você consegue imaginar quanta história este lugar testemunhou? E se eu te disser que os humanos foram os primeiros a pisar na Lua? É verdade. Antes de existirem malas com rodinhas, que começaram a ser vendidas apenas na década de 1970, a humanidade alcançou algo incrível. Enviou astronautas à Lua. Em 1969, durante a missão Apollo 11, Neil Armstrong e Buzz Aldrin deram seus históricos primeiros passos na superfície lunar, enquanto Michael Collins orbitava no módulo de comando. Esse grande feito mostrou a criatividade e a determinação humanas, provando que podemos ir além do nosso planeta. Imagine os astronautas pulando em trajes pesados, fincando a bandeira americana em um mundo totalmente diferente da Terra, enquanto os viajantes na Terra ainda carregavam malas pesadas. O fato de termos alcançado esse objetivo monumental, antes mesmo de inventar a mala com rodinhas, é um lembrete fascinante de como a inovação às vezes fica atrás de nossos sonhos mais ambiciosos. Você consegue imaginar isso? Você já se perguntou quão forte é uma coruja? A coruja de orelhas longas tem garras impressionantes, capazes de exercer uma força de cerca de 300 libras por polegada quadrada. Isso é tão poderoso quanto a mordida mais forte de um ser humano. Essa força incrível é fundamental para o sucesso da caça da coruja. Com essa força, a coruja de orelhas longas pode agarrar firmemente sua presa, seja um pequeno mamífero ou um pássaro, garantindo que ela não consiga escapar. Imagine uma criatura que pode esmagar instantaneamente sua vítima, preparando-a para a refeição em pouco tempo. Essas corujas caçam principalmente à noite, usando sua visão aguçada e audição excepcional para localizar presas desavisadas. Assim que avistam seu alvo, a incrível garra e as garras afiadas trabalham juntas para garantir uma captura rápida. A coruja de orelhas longas é realmente um exemplo de design natural, mostrando como adaptações evolutivas podem levar a habilidades de caça notáveis. Não é fascinante? Você consegue imaginar que os diamantes são eternos? Os diamantes são frequentemente chamados de eternos, por causa de sua incrível dureza e charme duradouro. Eles se formam nas profundezas da Terra, ao longo de milhões de anos, suportando altas temperaturas e pressões, o que lhes confere seu famoso brilho e força. Ao contrário de muitos materiais, que podem perder o brilho ou se desgastar com o tempo, os diamantes mantêm seu brilho, tornando-se uma escolha popular para alianças e outras joias que simbolizam o amor eterno. Na verdade, um diamante pode durar milhões de anos, resistindo a condições que frequentemente danificam outros materiais. Portanto, quando você segura um diamante, você não está segurando apenas uma pedra bonita. Você está segurando um pedaço da história da Terra que resistiu ao teste do tempo. Não é incrível pensar que um diamante pode sobreviver a todos nós? Ibu-Kotakasan é realmente tão importante, especialmente no inverno. Esta cidade, famosa por suas paisagens deslumbrantes e cultura vibrante, se tornou um centro de entretenimento de inverno, atraindo turistas e amantes de aventuras. Situada em uma pitoresca região montanhosa, Ibu-Kotakasan se transforma em um conto de fadas de inverno, oferecendo esqui, snowboard e paisagens nevadas de tirar o fôlego. A cidade realiza diversos festivais de inverno que celebram tradições locais e esportes de inverno. Famílias e amigos se reúnem para patinar, fazer bonecos de neve e saborear chocolate quente ao lado da lareira. Essa atmosfera animada torna os meses de inverno uma experiência única para moradores e visitantes. Além disso, a localização estratégica da cidade como rota comercial aumenta sua importância global, conectando diferentes culturas e economias. Portanto, se você está pronto para uma emocionante aventura de esqui ou apenas quer aproveitar a aconchegante atmosfera de inverno, Ibu-Kotakasan definitivamente vale a pena visitar nos meses frios. Surpreso com necrotérios em navios de cruzeiro? Os navios de cruzeiro são feitos para aventuras e descanso, mas também têm necrotérios que podem acomodar até 10 corpos. Essa função importante garante que os passageiros que falecem no mar sejam tratados com dignidade e respeito.
Imagine viajar por lugares incríveis, sabendo que o navio está preparado para qualquer situação inesperada. A equipe a bordo recebe treinamento especial para lidar com essas situações delicadas. Quando um passageiro falece, clareza e compaixão guiam a tripulação ao seguir os procedimentos legais. O transporte do falecido para a terra é feito com cuidado, para que as famílias possam realizar os serviços memoriais necessários em terra firme. Embora seja triste, mortes podem ocorrer por causas naturais ou problemas de saúde durante longas viagens. As empresas de cruzeiro levam essas medidas muito a sério, priorizando o bem-estar de todos os passageiros a bordo. Esse aspecto do funcionamento dos navios de cruzeiro destaca a complexidade da segurança marítima e do cuidado com as pessoas no mar, levantando questões sobre a frequência com que esses eventos realmente acontecem. Um fato interessante sobre os Rosenbergs. Julius e Ethel Rosenberg se tornaram conhecidos durante a Guerra Fria, quando foram presos por, supostamente, transmitir segredos atômicos para a União Soviética. O julgamento deles em 1951 chocou o país, pois foram acusados de espionagem, um crime grave na época de tensão entre os Iwara e os soviéticos. O casal insistiu em sua inocência, mas as provas contra eles convenceram os jurados, resultando em sua condenação. Em uma decisão histórica, os Rosenbergs foram condenados à morte em 1953, tornando-se os primeiros civis americanos a receber tal pena por espionagem. Sua execução gerou intensos debates sobre justiça, medo e os limites do patriotismo, levantando questões que ainda são relevantes hoje. Muitos os viam como mártires, enquanto outros os consideravam traidores. O julgamento e a execução destacaram a intensa paranoia e as batalhas ideológicas da época, deixando uma marca permanente na história americana. Como a história deles continua a influenciar nossa percepção sobre espionagem e justiça. Você sabia que a poluição do ar afeta a qualidade do seu sono? O ar que respiramos pode impactar muito nosso descanso noturno. Estudos mostram que a exposição ao ar poluído pode causar inflamação nas vias respiratórias, dificultando a entrada de oxigênio. Essa falta de oxigênio não só causa desconforto físico, mas também atrapalha nosso sono. Muitas pessoas associam noites sem dormir apenas ao estresse ou ansiedade. Mas a qualidade do ar ao nosso redor pode ser igualmente importante. Por exemplo, altos níveis de poluentes de carros e indústrias podem prejudicar a saúde das vias respiratórias, resultando em noites inquietas e viradas constantes. Portanto, da próxima vez que você tiver dificuldade para dormir, pense que a causa pode não estar apenas em seus pensamentos e preocupações. Vale a pena verificar a qualidade do ar na sua área e tomar medidas para respirar um ar mais limpo, pois uma boa noite de sono pode estar a apenas uma respiração de distância. Você sabia que os filhotes de canguru, carinhosamente chamados de joeys, são incrivelmente pequenos? Eles têm apenas cerca de 1 centímetro de comprimento. Imagine um ser que cabe na palma da sua mão, ou até menor que um grão de arroz. Quando os joeys nascem, eles estão completamente subdesenvolvidos e dependem totalmente de suas mães para calor e alimentação. Eles se arrastam instintivamente para a bolsa da mãe, onde continuam a crescer e se desenvolver por vários meses. Essa bolsa é um lar aconchegante, garantindo segurança e todos os nutrientes necessários para seu crescimento. À medida que crescem, os joeys começam a espiar para fora da bolsa, vendo o mundo pela primeira vez. E com o tempo passam cada vez mais tempo fora, à medida que vão amadurecendo. Os cangurus desenvolveram essa estratégia única de reprodução para que sua prole tenha as melhores chances de sobrevivência na natureza. Então, da próxima vez que você pensar em cangurus, lembre-se de que essas criaturas adoráveis começam sua vida como joeys incrivelmente pequenos. Difícil de acreditar, mas o álcool pode melhorar suas habilidades de tiro. No mundo do tiro, alguns atletas descobrem que uma pequena quantidade de álcool, surpreendentemente, os ajuda a ter um desempenho melhor. Isso vai contra os conselhos comuns que alertam sobre o consumo de álcool antes das competições. Por que isso acontece? Quando os atletas tomam um gole, o álcool pode agir como um calmante, reduzindo a ansiedade e ajudando a estabilizar as mãos. A ideia é que um leve relaxamento pode levar a uma melhor concentração e precisão, qualidades essenciais para acertar alvos pequenos. Claro, é importante lembrar que a moderação é fundamental. Muito álcool pode ter consequências desastrosas.
Então, embora a ideia de uma bebida antes da competição possa parecer louca, a ciência por trás disso é sempre um equilíbrio entre manter a clareza e aliviar a tensão. Será que uma bebida moderada pode se tornar sua arma secreta em um jogo tenso? Hedy Lamarr surpreendeu Hollywood e inventou tecnologias. Essa mulher incrível não era apenas uma grande estrela de cinema, mas também uma inventora notável. Durante a Segunda Guerra Mundial, Lamarr desenvolveu um sistema de comunicação revolucionário com salto de frequência, que ajudava as forças aliadas a evitar que os sinais de rádio fossem interceptados pelo inimigo. A ideia era simples, mas revolucionária. Ao mudar rapidamente as frequências, a comunicação se mantinha segura e à frente das tentativas do inimigo de bloqueá-la. Embora os militares não tenham aceitado sua invenção na época, ela se tornou a base para tecnologias modernas, como Bluetooth e Wi-Fi. Não é incrível como Hedy combinou suas paixões pela arte e pela invenção? Ela é um exemplo brilhante de como a criatividade pode se manifestar fora dos holofotes, provando que o talento pode brilhar de muitas maneiras. Vamos desvendar a verdade sobre a clonofobia. Esse medo de palhaços afeta muitas pessoas que sentem grande ansiedade ou até pavor ao ver um palhaço, porque alguns acham os palhaços engraçados enquanto outros ficam nervosos. Tudo está na forma como nosso cérebro reage a certos estímulos. Palhaços costumam usar maquiagem colorida e fantasias, criando um contraste forte entre suas intenções alegres e nossas reações instintivas. Essa discrepância visual pode confundir nossas emoções, gerando medo em vez de risadas. Estudos mostram que a clonofobia pode surgir de experiências passadas ou influências culturais, transformando o que deveria ser um encontro divertido em uma fonte de ansiedade. Curiosamente, esse medo também nos lembra como o humor pode ser complexo. O que traz alegria para uns pode causar desconforto em outros. Você já parou para pensar por que algo que deveria nos fazer rir pode nos causar medo? Você já se perguntou como é a vida na prisão de Angola? A prisão do estado da Louisiana, conhecida como Angola, é a maior prisão de segurança máxima do EUA. Mas a vida lá dentro é bem diferente. Ao contrário de uma prisão comum, Angola tem uma comunidade ativa, com uma estação de rádio, uma emissora de TV e até uma revista própria. Esses recursos permitem que os detentos compartilhem seus pensamentos, histórias e criações, tanto entre si quanto com o mundo exterior. Além disso, Angola possui vastos campos de cana-de-açúcar e hortas, onde os presos trabalham e cultivam. Isso não só garante alimentos frescos, mas também ajuda a desenvolver habilidades úteis. A prisão também cuida de rebanhos de gado e cavalos, criando um ambiente sustentável e interessante. A vida em Angola não é apenas cumprir pena, é reabilitação, comunidade e aprendizado de novas habilidades. Por que o telhado solar da Tesla é importante para os proprietários de casas? A Tesla apresentou telhados solares que mudam nossa visão sobre energia solar. Integrando a geração de energia solar aos materiais de telhado tradicionais, essas telhas oferecem uma alternativa atraente aos painéis solares volumosos. Agora, os proprietários de casas podem aproveitar a luz solar e reduzir suas contas de energia sem comprometer o design de suas casas. Feitas para serem duráveis e eficientes em energia, as telhas solares da Tesla não apenas têm uma boa aparência, mas também desempenham uma função prática. Cada telha se encaixa perfeitamente no seu telhado, tornando difícil para os visitantes perceberem que estão olhando para um sistema de energia solar. Essa inovação promove o uso de energia renovável e melhora a aparência da casa. Você não gostaria de economizar dinheiro enquanto ajuda o planeta? Além disso, com o aumento do número de proprietários de casas adotando soluções ecológicas, podemos em breve ver um impacto significativo em nosso meio ambiente. O que poderia ser melhor do que contribuir para um futuro mais sustentável? Você sabia que o corpo humano tem enxofre mortal para pulgas? Em média, o corpo humano contém uma quantidade surpreendente de enxofre, suficiente para eliminar todas as pulgas de um cachorro comum. O enxofre é um elemento importante que desempenha um papel fundamental em nosso organismo. Ele ajuda a formar aminoácidos, que são os blocos de construção das proteínas, e é necessário para a síntese do DNA. Embora esse elemento seja mais conhecido pelo seu cheiro forte e por sua participação em atividades vulcânicas, ele está presente em nosso corpo muito mais do que você imagina. Agora pense nas pulgas incômodas que podem irritar nossos pets. Se a quantidade de enxofre em um humano pode exterminá-las, imagine o quão poderoso ele é.
Esse fato destaca a incrível conexão entre nossos corpos e a natureza. Então, da próxima vez que você acariciar seu cachorro, lembre-se de que todo o enxofre em você pode ser uma arma secreta contra pulgas. Não é incrível? É verdade que a Baía da Finlândia se transforma em neve? Este incrível corpo d'água, localizado na região do Mar Báltico, passa por uma transformação impressionante no inverno. Com a queda da temperatura, a Baía da Finlândia congela, criando uma linda camada de neve brilhante. Durante esses meses, a paisagem se assemelha a um mar de neve sem fim, e os visitantes corajosos podem realmente caminhar sobre ele. Imagine passear por aquilo que normalmente é uma via aquática movimentada, agora transformada em um tranquilo conto de inverno. Esse fenômeno único atrai tanto os moradores quanto os turistas, oferecendo uma rara oportunidade para atividades como pesca no gelo e passeios de snowmobile. A paisagem deslumbrante, com seu encanto gelado, reflete a beleza dos ciclos naturais e mostra como a mudança das estações pode criar experiências extraordinárias. Quem não gostaria de explorar este mágico mar de neve? Porque o guepardo é mais rápido que o leopardo. Muitas pessoas podem achar que os leopardos são os grandes felinos mais rápidos, mas na verdade, o guepardo ocupa o primeiro lugar. Os guepardos podem atingir velocidades incríveis, de até 112 km por hora, em distâncias curtas, tornando-os os animais terrestres mais rápidos do planeta. Em contraste, os leopardos, que são muito ágeis, conseguem correr a uma velocidade de 56 a 64 km por hora. Mas velocidade não é tudo. Os leopardos são excelentes escaladores e preferem viver em florestas densas e áreas rochosas, onde suas habilidades de caça se destacam. Eles usam sua força e furtividade para se aproximar da presa, muitas vezes atacando com uma velocidade surpreendente, em vez de depender apenas de longas distâncias como os guepardos. Portanto, embora os leopardos não sejam os mais rápidos, suas habilidades de escalada e diversas estratégias de caça os tornam criaturas impressionantes. Você sabia que os seres humanos têm vértebras cervicais únicas? Ao contrário da maioria dos mamíferos, que possuem uma estrutura comum, os humanos geralmente têm 7 vértebras cervicais. Essa adaptação incrível nos proporciona uma compreensão interessante da nossa anatomia. Embora a maioria dos mamíferos, de elefantes a gatos, tenha o mesmo número de vértebras, os humanos se destacam por alguns caminhos evolutivos incomuns. Cada vértebra cervical é um pequeno osso que protege a medula espinhal e sustenta o crânio, permitindo que movamos o pescoço de forma flexível. Essa flexibilidade é importante para várias ações, como virar a cabeça para ver algo interessante ou acenar com a cabeça em sinal de concordância. Curiosamente, apesar da nossa estrutura única, essa característica desempenha um papel fundamental na nossa saúde e funcionamento. A evolução explica essa consistência entre os mamíferos, onde 7 é o número mágico para uma mobilidade e estabilidade ideais. Então, da próxima vez que você virar a cabeça ou olhar ao redor, pode valorizar que essa simples ação depende de uma característica evolutiva incrível, comum a todos os mamíferos. Você vai se surpreender ao descobrir que caminhões podem ser casas. Muitos caminhões modernos têm recursos que os tornam surpreendentemente confortáveis para viver. Alguns modelos possuem camas embutidas, bem aconchegantes para uma boa noite de sono na estrada. Imagine-se confortável em um caminhão com uma TV para entretenimento e uma geladeira cheia de seus lanches favoritos. Com os preços das moradias subindo, viver em um caminhão se torna uma alternativa atraente para quem quer economizar sem abrir mão do conforto. Essas casas móveis permitem que as pessoas viajem livremente, desfrutando de comodidades que geralmente estão em apartamentos tradicionais. É um estilo de vida que promove aventuras e flexibilidade, ideal para nômades digitais ou amantes de atividades ao ar livre. Quem não gostaria de ter uma casa que pode levá-lo às montanhas, à praia ou a qualquer lugar? Diante das mudanças no mundo e das novas tendências de moradia, não seria o caminhão a solução perfeita para uma vida acessível? Se eu disser que Ronaldo deu uma ilha. Em 2015, a superestrela do futebol Cristiano Ronaldo fez manchetes ao presentear seu agente Jorge Mendes com um incrível presente de casamento. Uma ilha grega avaliada em 3 milhões de dólares. Esse gesto generoso não foi apenas uma surpresa impressionante. Ele simbolizou a profunda gratidão de Ronaldo pelo apoio constante de Mendes ao longo de sua carreira. A parceria deles dura muitos anos,
E Mendes teve um papel fundamental na ascensão de Ronaldo à fama mundial. Ao escolher um presente tão grandioso, Ronaldo demonstrou não apenas seu sucesso financeiro, mas também a conexão especial entre eles. Imagine receber uma ilha cercada por águas cristalinas e vistas deslumbrantes. Esse presente único chamou a atenção dos fãs e da mídia, destacando até onde Ronaldo está disposto a ir para expressar sua gratidão. Esse tipo de presente confirma que o sucesso não é apenas fama ou riqueza, é também sobre relacionamentos e lealdade. Quantos de nós podemos dizer que já deram algo tão incrível quanto uma ilha? Você sabia que Penélope Cruz é espanhola? Ela nasceu em San Sebastián, na Espanha, e teve um impacto significativo na indústria cinematográfica mundial. Começando sua carreira no final dos anos 1980, ela rapidamente ganhou popularidade, encantando o público com seus papéis marcantes em filmes como Vanilla Sky e Vicky Cristina Barcelona. Cruz não é apenas uma atriz, ela é um verdadeiro símbolo do cinema espanhol, superando barreiras e abrindo caminho para futuras gerações de atores. Seu trabalho abrange diversos gêneros, mostrando sua versatilidade, de dramas românticos a grandes sucessos de bilheteira. Ao longo de sua carreira, Cruz recebeu muitos prêmios, incluindo o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante. Esse prêmio consolidou seu status como uma das principais atrizes de Hollywood. Além de suas conquistas profissionais, Cruz mantém uma conexão com suas raízes, frequentemente falando sobre a influência de sua herança espanhola em sua arte. Então, da próxima vez que você a ver na tela, lembre-se de que ela não é apenas uma estrela, ela é uma orgulhosa representante da cultura espanhola. O Parque Nacional Tsingy de Bemaraha, em Madagascar, é famoso por suas impressionantes formações de calcário, que se erguem do chão como agulhas. Essas formas, criadas ao longo dos anos pela erosão, proporcionam um ambiente único para diversas plantas e animais. Tsingy de Bemaraha é um tesouro ecológico, oferecendo abrigo para várias espécies, incluindo diferentes tipos de lêmures, que só podem ser encontrados em Madagascar. Esses primatas brincalhões saltam habilidosamente entre as árvores, mostrando sua incrível agilidade e comportamento diversificado. Os visitantes do parque podem fazer trilhas emocionantes, explorar cavernas escondidas e desfrutar de vistas deslumbrantes do topo das rochas. É o lugar perfeito para amantes da natureza e aventureiros. Além disso, a rica biodiversidade de Tsingy de Bemaraha destaca a importância dos esforços de conservação em Madagascar, onde vivem espécies que não são encontradas em nenhum outro lugar do mundo. O parque é não apenas uma maravilha visual, mas também um lembrete importante dos ecossistemas únicos do nosso planeta. O que você vai descobrir neste milagre da natureza? Você consegue imaginar que seus olhos são parecidos com ovos? É verdade. No olho humano, existem proteínas que se assemelham às que estão na clara do ovo. Essa conexão incrível significa que ambos podem reagir de maneira semelhante ao entrar em contato com ácido clorídrico. Imagine, quando o ácido clorídrico encontra essas proteínas, elas mudam de estado líquido para sólido. Esse processo se chama coagulação, e é assim que acontece quando você cozinha um ovo. Mais um exemplo da ciência no nosso dia a dia. Compreender essas reações não só ilumina a biologia única dos nossos olhos, mas também nos conecta a ingredientes comuns da cozinha. Então, da próxima vez que você quebrar um ovo ou piscar, lembre-se, ambos são produtos de proteínas incríveis que reagem às mudanças no ambiente. Que legal, não é? Fatos incríveis sobre o pica de Ili. Este pequeno mamífero, encontrado nas montanhas Tian Shan, na China em 1983, é uma das espécies mais raras e ameaçadas de extinção do planeta. À primeira vista, pode parecer um coelho, mas o pica de Ili é muito menor, com orelhas curtas e um corpo peludo, o que o torna realmente único. Esses pequenos seres geralmente vivem em áreas montanhosas rochosas, onde se adaptam bem ao ambiente frio em grandes altitudes. Infelizmente, a perda de habitat, devido às mudanças climáticas e à atividade humana, representa uma séria ameaça à sua sobrevivência. Devido ao seu estilo de vida discreto e à baixa população, avistar um pica de Ili é um evento raro, o que destaca a importância da conservação de espécies tão incomuns. As pessoas estão trabalhando arduamente para proteger seu habitat, mas será que esses esforços serão suficientes para salvar o pica de Ili da extinção? Você consegue imaginar que o tempo pode te enganar? Durante os rápidos movimentos oculares, chamados de sacadas, nosso cérebro fica cego por um instante.
Esse momento incrível acontece quando mudamos rapidamente o olhar de um ponto para outro, e nosso sistema visual faz uma pausa breve. Para que percebamos uma visão fluida e contínua, o cérebro conecta habilidosamente as imagens do que vemos antes e depois desses movimentos rápidos. No entanto, esse truque às vezes resulta em um fenômeno curioso chamado cronostase, quando parece que o tempo desacelerou, ou até mesmo parou por um momento. Você já reparou como, ao olhar para o relógio, sente que o ponteiro dos segundos parou só para você? Essa é uma ilusão crônica em ação. Compreender como nosso cérebro lida com essas imagens visuais ajuda a desvendar as complexidades da nossa percepção e as maneiras surpreendentes como nossa mente molda nossa experiência da realidade. Você sabia que o macarrão instantâneo é uma sensação mundial? A cada ano são vendidos impressionantes 100 bilhões de porções de macarrão em todo o mundo, tornando-o um dos pratos práticos mais populares. Em média, isso dá quase 14 pratos por pessoa. Mas o que faz esse prato simples ser tão amado? Criado no Japão no final dos anos 1950, o macarrão instantâneo oferece uma opção rápida e acessível de comida, perfeita para quem está sempre em movimento. O segredo de sua popularidade também está na incrível versatilidade. Você pode apreciá-lo puro ou adicionar uma variedade de ingredientes, de legumes a ovos e carnes. Além disso, o método de preparo rápido transforma um pacote em um prato em poucos minutos, economizando tempo para pessoas ocupadas. Ao redor do mundo, também surgiram sabores únicos e adaptações culturais que refletem as preferências e tradições locais. Portanto, da próxima vez que você pegar um prato, lembre-se de que você faz parte do amor global por esse delicioso macarrão. Não é fascinante? Você já se perguntou até onde podemos levar o número P? Em 2021, um supercomputador enfrentou uma tarefa incrível: calcular P com impressionantes 62,8 trilhões de casas decimais. Esse esforço grandioso mostra não apenas a força das tecnologias modernas, mas também a intensa competição em torno de uma das constantes matemáticas mais conhecidas. O número P, representado pelo símbolo P, é a razão entre o comprimento da circunferência e seu diâmetro, e seus dígitos são infinitos e não se repetem. A cada novo recorde, matemáticos e entusiastas da computação expandem os limites do possível, aprimorando algoritmos e utilizando hardware moderno. Mas por que é importante calcular P até esses limites? Para alguns, é um teste de habilidades intelectuais. Para outros, ajuda a melhorar métodos numéricos e capacidades computacionais que beneficiam diversas áreas científicas. Quem sabe o que o futuro nos reserva em nossa compreensão desse número fascinante? Você pode se surpreender. O mito das 8 aranhas. Muitas pessoas acreditam que, enquanto dormem, engolem cerca de 8 aranhas por ano, mas isso é apenas um mito. As aranhas evitam os humanos, então a chance de uma delas rastejar para a sua boca à noite é muito baixa. Na verdade, as aranhas são seres sensíveis, que conseguem perceber vibrações dos nossos movimentos. Essas vibrações funcionam como um sinal de alerta, fazendo com que elas fiquem longe das camas e dos locais de dormir. Seu cobertor ou colchão não são lugares ideais para uma aranha descansar. Em vez de se preocupar com mordidas noturnas, podemos dormir tranquilos, sabendo que essas criaturas de 8 patas preferem manter distância. Curiosidade: a maioria das espécies de aranhas é inofensiva e até benéfica, pois ajudam a controlar a população de insetos. Então, da próxima vez que alguém mencionar o mito das aranhas, você poderá explicar com confiança por que isso é apenas uma mentira. Não é bom saber que podemos dormir em paz, sem medo de petiscos noturnos das aranhas? Você sabia que os cílios postiços foram criados para o cinema? Em 1916, ocorreu um momento marcante na história da beleza, quando os cílios postiços apareceram pela primeira vez para realçar os olhos da atriz Sina Owen, no filme mudo Intolerância, dirigido por G.W. Griffith. Esses primeiros cílios eram feitos de cabelo humano, o que lhes dava um aspecto natural e permitia imitar o visual luxuoso de cílios longos e volumosos. A inovação visava chamar a atenção do público e adicionar dramaticidade ao filme. Com o desenvolvimento do cinema, a popularidade dos cílios postiços cresceu, tornando-se uma parte essencial de Hollywood e da maquiagem em todo o mundo. Hoje, os cílios postiços estão disponíveis em diversos materiais, estilos e comprimentos, atendendo a todas as preferências e ocasiões. Essa fascinante evolução da beleza não apenas demonstra a criatividade da indústria cinematográfica, mas também
reflete as tendências em constante mudança no estilo pessoal e na autoexpressão, o que você acha que fez com que eles se tornassem tão populares. E se eu te disser que cães grandes envelhecem mais rápido? É surpreendente, mas é verdade. Geralmente, raças grandes, como os dogs alemães e os berneses, vivem menos do que suas versões menores, como os chihuahuas e os dachshunds. Uma das teorias interessantes sugere que o rápido crescimento dos cães grandes pode causar mais danos às células ao longo do tempo, tornando-os mais vulneráveis a doenças relacionadas à idade. Como esses filhotes grandes crescem rapidamente, seus corpos enfrentam mais estresse, o que pode acelerar o envelhecimento celular. Isso significa que um cão pequeno pode viver feliz por 15 anos ou mais, enquanto uma raça grande pode viver apenas de 7 a 10 anos. Não é interessante como o tamanho influencia a expectativa de vida? Portanto, se você está pensando em ter um amigo peludo, considere como o tamanho dele pode afetar a vida dele e o tempo que vocês passarão juntos. Você sabia que em Kentucky houve chuva de carne? Em 1876, os moradores de uma pequena cidade em Kentucky testemunharam um dos eventos mais estranhos da história, quando carne crua caiu do céu. Imagine sair de casa e ver pedaços de carne caindo ao seu redor. Foi exatamente isso que aconteceu quando urubus, voando alto, supostamente soltaram sua comida. Esse fenômeno incomum deixou os locais perplexos e gerou várias teorias malucas sobre anjos ou maldições. Cientistas logo explicaram o evento, ligando ao comportamento dos urubus que digerem sua comida a grandes altitudes. É um lembrete de como a natureza pode nos surpreender de maneiras inesperadas. Embora tenha ocorrido há mais de 140 anos, a chuva de carne continua sendo uma história fascinante que ainda desperta interesse. O que você faria se visse isso com seus próprios olhos?